primeiro recordar que existe duas palavrinhas que perpassam a nossa liturgia. Hoje é o quarto domingo da Quaresma e a gente chama esse quarto domingo de domingo Letare, que é o domingo da alegria, né? Como nós temos domingo Gaudete, que é o terceiro domingo lá do Advento, o quarto da Quaresma também chama domingo da alegria. E temos também uma catequese sobre a luz. Então, a palavra alegria e a palavra luz perpassa hoje a nossa liturgia. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que nós estamos diante de duas alegrias e de uma amargura. A alegria da casa de Jessé, quando Davi é ungido, a alegria do próprio Davi em ser ungido, a alegria da casa de Jessé que encontra um Deus misericordioso, que escolhe, como vai dizer para Samuel, não segundo as aparências, mas o coração humano, e a alegria do cego, né, que nunca teve a experiência, né, da visão, e ao encontrar Jesus tem essa experiência maravilhosa. Mas no meio da alegria de Davi e da alegria do cego, nós temos a amargura dos fariseus, que é a amargura daquelas pessoas que não aceitam Jesus como seu Salvador ou que fingem aceitá-lo. E aí nós temos quase que esse caminho, né, para escolher, o caminho da amargura ou o caminho da alegria, né? Que não é a alegria do tolo, né, como a gente sempre fala, é a alegria daquele que sabe em quem colocou a esperança, né? É a alegria daquele que sabe que o Senhor não nos julga conforme as nossas faltas, e ele vai puxar a orelha de Samuel, né? Samuel vê o filho de Jessé, que era um homem de porte mais forte, parecia um rei, e fala, com certeza este é o escolhido do Senhor. E aí Deus vai dizer, cuidado, hein, eu não escolho igual você escolhe não. Talvez seja um pouco uma espécie de puxão de orelha pra gente, né? A gente fica rotulando as coisas, isso é a vontade de Deus, cuidado, hein, pode ser a sua vontade e não a minha, né? Pode ser a sua vontade e não a minha, pode ser a sua projeção e não a minha. Então esse texto do livro de Samuel é um texto muito importante para a gente colocar uma grande interrogação sobre a nossa forma de escolher, né, mesmo, e abraçar aquilo que seria o discernimento como uma tarefa contínua. Porque aquilo que vem de Deus normalmente não passa pelos critérios humanos. Deus não escolhe segundo as aparências. E muitas coisas que nós falamos que vem de Deus vem das nossas ideologias, vem da nossa cabeça, vem das nossas simpatias, mas não tem nada a ver com Deus. A gente só projeta. Então essa leitura de Samuel é uma leitura muito importante. Então entre a alegria de Davi e a alegria do cego tem a amargura dos fariseus, a amargura daqueles que não acolhem Jesus. Depois vem Paulo na carta aos Efésios com uma reflexão muito importante, dizendo, vocês eram filhos das trevas, e agora que aceitaram Jesus, que passaram pelo batismo, que passaram pelas águas, tornaram-se filhos da luz. Hajam como filhos da luz. E Paulo é muito didático. Logo no versículo 9, ele vai dizer assim, e eu vou mostrar para vocês o que mostra, né? Vale a redundância, né? Eu vou apontar para vocês aqui quais são os sinais dos filhos da luz. Eles vivem em bondade, em justiça e em verdade. Que é um critério, né? Hoje eu brincava, né? O pessoal fala muito de padrão ouro, né? Padrão ouro na medicina, na psicologia, na farmácia, na empresa, né? O pessoal que acredita no padrão ouro pode continuar acreditando, eu não acredito não, tá? Mas, sei lá o que é padrão ouro, mas se tivesse um padrão ouro, né? Se a gente pudesse falar de um padrão ouro no Evangelho, seria olhar para esses três indicadores, né? A sua vida é uma vida dedicada à bondade? É uma vida dedicada à justiça e à verdade? E a ideia da bondade aqui, ela é muito importante pra gente, até pra gente fazer uma espécie de análise da nossa conduta, né? Quando você levanta de manhãzinha, a gente tem o estresse do trânsito, o estresse do patrão, o estresse da família, dos filhos, né? Mas quando você chega à noite, que você faz uma revisão da sua vida durante aquele dia, 50% das suas ações foram bondosas? Ou você foi perverso? Se tá 50-50, tá empatado, a gente dá um crédito, vai confessar. Mas quando 60% da sua vida é só maldade, você é um filho das trevas. Matematicamente você é um filho das trevas. 60% da sua vida é só maldade? E quando eu falo de maldade, significa desde aquilo que você deseja pro outro, até aquilo que é a sua convivência, a sua forma de ganhar dinheiro, por exemplo, né? Se é honesta, se não é.
Daí vem o segundo paradigma, que é o paradigma da justiça, que incomoda e tem que incomodar mesmo, e precisa incomodar. Mas não a justiça dos homens que julgam segundo as aparências, mas a justiça de Deus que vê o profundo do nosso coração. E o último critério é a verdade. Numa dessas aulas por aí, uma pessoa perguntou para mim assim, um aluno perguntou para mim assim: professor, o que você acha que é o maior fracasso do homem, assim, o maior escândalo da vida do ser humano, o maior fracasso? Aí tava na hora do intervalo, eu dei um intervalo e fiquei pensando, fui lá, tomei um café, voltei, falei, gente, que pergunta difícil de responder, né? Mas a gente fica naquela neurose de ter que dar uma resposta, né? Mas foi interessante. E depois eu cheguei, falei, no final da aula a gente conversa. Aí falei, olha, eu não sei se isso é universal, mas eu sinto para mim, a partir daquilo que eu escolhi ser, que o maior fracasso e o maior escândalo é você chegar no final da sua vida e perceber que ela foi uma mentira. E eu tirei isso das confissões que eu escuto no momento da morte. Quando a pessoa fala, padre, o que eu faço? Não tenho mais tempo. Meu casamento foi uma mentira? Tô rico, mas através da mentira? Minhas amizades, sempre interesseiras, a partir da mentira? Esse é o maior fracasso, o maior escândalo. O fruto do Espírito, o primordial é a verdade. Então, o maior fracasso do ser humano, eu diria, o maior escândalo é a inautenticidade. Agora, nós pagamos um alto preço por sermos autênticos e verdadeiros. E eu posso falar disso, graças a Deus, tenho tentado fazer a escolha pela verdade. Nós somos excluídos de muitos ciclos sociais, quando a gente banca aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz, quando a gente tem a cara de bancar aquilo que a gente pensa, faz ou fala, nós somos literalmente excluídos de muitos ciclos, nós sofremos muitas injúrias e às vezes, até mesmo perseguições mortais. Mas, no final do dia, poder deitar sua cabeça lá no travesseiro e falar, bom, pelo menos eu não sou um mentiroso, pelo menos aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso é transparente, também é libertador. Então esses três frutos, a bondade, a justiça e a verdade, eu diria que eles são, de alguma forma, guias, né? Para a gente poder ver se a nossa vida está andando bem. E por último, para terminar a nossa homilia, dois sinais que aparecem no Evangelho, que vai falar da ação salvadora e curadora de Deus. Como é que Jesus cura o cego? Vocês lembram? Como é que ele faz? Ele cospe no chão, faz uma lama e passa, né? Tem dois significados bonitos disso. Um foi retomado, inclusive, na missa com as crianças hoje. A Paulinha retomou de forma muito bela. Tem algumas culturas que ainda faz isso e algumas pessoas que têm este costume, sabe? Da libação, né? Quando a gente quer ganhar uma graça, nas culturas antigas, a gente não toma o vinho, a gente dá um pouquinho pro santo, não é isso? Já viram? Vamos entregar isso aqui pro santo, né? Então entrega um pouco de vinho no chão, um pouco de cachaça no chão, e tem um gesto antropológico contrário disso, que é, para correr da maldição, se cospe no chão. Então aquele cego que estava ali, ele via muita gente passando perto dele. Se é bênção, derrama o vinho, não é isso? Se é maldição, o que eu faço? Então imagina quantas cusparadas aquele homem não recebeu. Então as pessoas que não queriam ser cegas, não querem ser leprosas, cospem, né? Tipo, maldição. Ele pensou que era um cuspe a mais, mas não era. Agora não era mais um gesto de rejeição, era um gesto de salvação. Faz a lama e passa no olho, não é verdade? Como é que é criado o homem lá no Gênesis? Do barro também, da lama também, não é isso? Literalmente, Deus te tirou da lama. E esse gesto é bonito porque é um gesto de salvação. O Senhor te tira o tempo todo da lama que você mesmo cria, da lama que você mesmo cultiva. Olha que bonito isso, né, do Evangelho.
É o Senhor te tirando da lama. E às vezes a gente vai para a lama mesmo, né? Para a lama que a gente cria ou para a lama que o outro nos jogou. É profundamente, eu falo que é profundamente espiritual, né? O Senhor que te tira da lama, né? Como a partir da lama ele salvou aquele homem, às vezes a partir da nossa lama existencial o Senhor vai lá e nos puxa e nos salva. E como que sucede a cura depois disso? Vai lavar-se na piscina de Siloé. Como que se dá a salvação do cristianismo? Não é pelo batismo, pelas águas do batismo? Então nesse evangelho nós temos vários simbolismos, mas esses dois, da criação e da salvação, eles são primordiais para a gente. Gostaria muito que você se colocasse no lugar deste cego, né, que pensasse que o Senhor também vai te tirar da lama e que você possa recuperar a dimensão da bondade, da justiça e da verdade da sua vida, que são 3 virtudes muito difíceis de serem vividas, principalmente a última, a verdade. Como custa viver na verdade? E quem vive na verdade sabe disso. Como custa viver, né, na verdade e de verdade, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.